Boa tarde a todos aí, que eu não falei ainda. Esse aqui é o Megacons de número 137. O tema de hoje é Central Extrafísica, né? A Central Extrafísica é como se fosse um departamento dentro da Comunex. Um departamento especializado em fazer uma irradiação de um holopensene qualquer. A gente conhece, então, aqui algumas centrais extrafísicas que são básicas e que eram sempre comentadas e discutidas nas tertúlias, nas mini-tertúlias e também nas obras do professor Valdo. Essas três centrais extrafísicas fundamentais, elas são baseadas nos três elementos do pensene, né? Então, tem uma relação importante entre a central extrafísica da verdade e o PEN, do pensene, a central extrafísica da fraternidade e o SEM, que é o sentimento, né? E a central extrafísica das energias com as próprias energias conscienciais. Então, essas três são básicas, mas o que a gente sabe é que, além dessas, existem vários outros tipos e, vamos dizer assim, especialidades de centrais extrafísicas. Para cada área da conscienciologia, ou melhor dizendo, da evoluciologia, a gente pode ter uma central extrafísica própria daquele holopensene, que nada mais é do que uma estação em que é um departamento da Comunex, em que aquelas consciexes, amparadores, que são especialistas em um determinado holopensene, ou seja, elas são muito potentes naquilo, já trabalham com aquilo há muito tempo, aquilo emana do próprio holopensene pessoal delas. Então, elas se juntam para fazer uma irradiação coletiva. Essa irradiação coletiva dessas consciexes vira uma central extrafísica. E essa central extrafísica, a pessoa com SIM, no caso, ela pode ter acesso a essa central extrafísica, fazer uma sintonia com essa estação de transmissão. E, a partir daí, a pessoa pode se potencializar com aquele holopensene. Então, é como se colocasse gasolina azul ali na tarefa assistencial que você está fazendo. Não só as consins acessam as centrais extrafísicas, mas as consciex também. Então, a gente sabe que talvez a forma mais eficiente de você acessar o holopensene de uma central extrafísica não é através da central em si, e sim através do amparador de função. O amparador de função é que tem o acesso mais facilitado, mais direto a uma central extrafísica, e você, por exemplo, na TENEPS, quando está fazendo a sua exteriorização, se existe uma demanda energética maior do que a sua capacidade, né, momentânea, ou às vezes até maior do que a capacidade média do amparador de TENEPS, ou seja, uma demanda extra, o próprio amparador de TENEPS pode fazer esse acesso à central extrafísica, e aí existe um incremento da energia, né? E como que a pessoa sabe quando é o amparador, quando é a central extrafísica? Isso é muito, é claro, né? Não tem como explicar, mas existe uma percepção de que aquele extra de energia, ele vem de fora. Ele não vem do amparador que já está acoplado com você, você sabe ali como é que está funcionando a sua conexão com o amparador. Então, vem um aporte extra de fora, né? Como se fosse um maremoto de energias, no caso da central extrafísica de energia. Então, a gente estuda isso como se fosse um acesso à central extrafísica. Uma coisa importante que eu queria colocar, que está aqui na primeira página, na introdução, que eu lembro muito do professor Valdo comentando isso, que é o seguinte: o acesso à central, claro, né? Qualquer pessoa ou qualquer consim ou consex que esteja trabalhando em alguma tarefa assistencial, ela vai ter o aporte, vai ter o suporte das centrais extrafísicas, né? Mas isso funciona de um jeito muito mais eficiente se você, consim, por exemplo, já teve contato ou tem algum tipo de rapport, de proximidade com aquela central extrafísica. Por exemplo, se você já tem uma afinidade ou já conhece as consciex que trabalham na central extrafísica da sua paraprocedência. Ou seja, a central extrafísica da Comunex de onde você veio antes de ressomar, do intermissivo. Então, você já tem lá os seus amigos, as suas amizades, as suas afinidades, né, conscienciais, as consciex amigas que você tem rapport. Então, na hora de você acessar, é como se você já tivesse todo o contato preparado, né? E é muito mais fácil, é claro, né? Você, dentro da conscienciologia, estudar sempre aquilo que você tem afinidade.
A lei das afinidades parece que é uma lei, ou uma lei fundamental, ou melhor, é um princípio fundamental dentro de toda a conscienciologia e evoluciologia. Toda a engrenagem kármica e a engrenagem seriexológica funciona com base no princípio da afinidade. E as comunex e as centrais extrafísicas não poderiam ser diferentes. Então, quando você tem afinidade com um local ou com uma equipex, tudo funciona melhor, tudo se expande, tudo se potencializa, e essa é a nossa ideia, né? Da gente, por exemplo, quando fizer acesso a alguma central, é muito mais fácil você fazer acesso à central da sua comunex de paraprocedência. Vamos supor que você tenha vindo do Pombal, né? Porque interlúdio não existia até há pouco tempo. Então, vamos supor que você tenha vindo do Pombal. Se você tem acesso àquela central extrafísica do Pombal, com aquele conhecimento e rapport que você já possuía, isso fica muito facilitado e muito potencializado. Então, a ideia é essa. A gente tem duas perguntas que eu coloquei aqui, é o seguinte: você já pensou na central extrafísica relativa à sua especialidade porexológica atual? Então, tirando essas três centrais extrafísicas, energia, fraternidade e verdade, né? Vamos supor que você tenha uma especialidade proexológica, vamos supor, da INVEX, né? Você veio para estudar INVEX, você estuda hoje em dia a inversão existencial. Você já pensou se existe uma central extrafísica própria da inversão existencial? E, por exemplo, comandada, dirigida e potencializada por ex-inversores e futuros inversores? Então, vale a pena a pessoa pensar nisso e pensar em fazer rapport com esse tipo de central. E também, se você é tenepsista veterano, você tem um amparador de função que acessa as centrais? É importante a gente perguntar se o nosso amparador ele tem acesso às centrais de uma forma fácil. Por exemplo, a OFIEX, sem dúvida, o amparador de OFIEX ele já é uma pessoa com mais intimidade e tem até algumas pensatas aqui que falam sobre isso, né? Que o amparador de OFIEX já tem acesso facilitado à central, para a psicoteca e, às vezes, até a Comunex evoluída. Então, pessoal, de um modo geral, uma passagem rápida sobre o tema das centrais extrafísicas é esse. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma colocação para fazer para já iniciar nosso debate. Posso falar? Sim. Eduardo, é o seguinte, eu desse assunto, assim, eu tenho muita deficiência, assim. Mas com relação, eu também, viu? Com relação às centrais, eu me lembro muito bem do professor Valdo ressaltar muito essas três, né? Uma vez até que apareceu, ficou bem marcante para mim, que apareceu na tertúlia uma pergunta que a pessoa queria saber de uma central extrafísica da paz e tal, falei, tudo para baixo, só tem essas três. Bom, eu penso nessa possibilidade de terem outras, né? Agora, se falando ali, a gente vendo essa questão de central como departamentos da Comunex evoluída, departamento, né? Aí, assim, essa já é uma questão, dizer, uma parte, é algo que está dentro da Comunex evoluída, dá para, eu acho, logicamente, também dá para entender. Agora, o que eu estava raciocinando aqui, queria ver o que você acha, né? Se vocês já estudaram isso, é a questão de ter né? Subestações ou subcentrais, ou dentro da central, por exemplo, a Central da Verdade, ter outras centrais, não outras centrais, subcentrais especializadas. Agora que você trouxe esse questionamento, né? Então, por exemplo, a vexologia, será que tem uma dessas grandes, dessas que são as principais, as básicas, teria uma central assim, tipo um departamento da central dentro dela? Boa pergunta, né, Nilson? Porque, por exemplo, a gente fala Central Extrafísica da Verdade. De acordo com essa ideia que a gente colocou, que a gente é muito amplo, exatamente, né? O que é verdade? É Verpon, né? Ok, é verdade relativa de ponta. Mas isso também é tudo, né? Tudo é Verpon. Então, assim, não faz sentido ter uma central específica de uma coisa genérica, né? Então, é claro que, assim, eu penso que dentro da Comunex,
existe, cada Comunex tem uma especialidade que é um Mater Pensene, né? Dentro daquela Comunex, a Central Extrafísica da Verdade, por exemplo, vai estar também, de alguma forma, ligada a esse Mater Pensene. Não é sempre a mesma coisa. Então, se você fala verdade, o Valdo colocou... Por que ele colocou essas três e disse que é o básico? Porque isso é o Pensene, né? Qualquer coisa cai numa dessas três categorias, não tem como fugir. Ou numa das três, ou uma combinação entre as três. Mas, de qualquer forma, claro que você vai ter uma especialidade, eu acho assim, a especialidade, né, Nilson, ela depende da Mater Pensene da Comunex e depende também muito do Mater Pensene da Equipex que funciona naquela central, né? Então, assim, que tipo de consciências estão lá? São consciências que estão ligadas a que tipo de verdade? Né? Elas estão ligadas são ex-cientistas que fizeram curso permissivo, que agora são professores, é um tipo de verdade específica, né? Ou eles estão estudando evoluciologia maior, é uma outra verdade. Então, eu acho que o tom aí depende muito, né? Não sei o que vocês acham, podem comentar. Eu queria fazer Opa! Só complementando aí, a pergunta da Nilce, ela iniciou com um ponto que era o mesmo que eu ia colocar, né? Se havia artigos, o que nós temos em relação a outras centrais extrafísicas. Eu sei que tem um livro sendo escrito, a gente tem a Vera, que é do Colégio da Para-Reurbanologia, ela está escrevendo, a pesquisa dela é sobre a Central Extrafísica da Reurbanologia, né, a CER, mas eu também não sei se existem outros pesquisadores aí escrevendo, pesquisando sobre outras centrais extrafísicas. E aí a Nilce, ela trouxe um outro ponto, né? Se na realidade elas estariam como subestações, né, das três principais. Me parece que não é isso que o Valdo coloca no léxico, né? Eu acho que a gente precisaria ampliar esse debate. Posso trazer uma reflexão, assim, do que eu já experienciei, né? Eu tive um entendimento da comunidade extrafísica que tem aqui em Foz, que é o interlúdio. Então, fazendo uma relação do que eu já tive de vivência, né? E que eu tive a percepção que cada instituição intrafísica é como se fosse um pseudópodo do algo que fosse paralelo lá no extrafísico. Então, assim, cada grupo tem a sua especialidade de trabalho assistencial. E o que ocorre lá, né, é como se cada grupo aqui, porque em tempos, cada instituição chega os seus bolsões de assistidos, atende aquela demanda, aí chega outro bolsão. Então, eu fico pensando, a partir do que eu tenho de vivência, né, para poder fazer uma correlação, que as centrais devem ter, né, como você trouxe aí, Eduardo, mais ou menos essa forma de funcionar, né, de ter ambientes muito otimizados e que tem uma contrapartida dessa conexão intrafísico e extrafísico. Então, se a gente consegue fazer alguma conexão, é através de padrões pensênicos, de uma conexão específica, né? Porque, assim, o professor Valdo teve muitas experiências, agora é interessante a gente ter as nossas experiências, seja elas, né, eu não tive lembrança de central extrafísica da energia, da verdade, da fraternidade, posso ter me conectado em algum momento, mas eu não tenho esse referencial. O que eu tenho é da conexão do processo intrafísico da instituição de assistência conectada ao interlúdio, e que cada instituição é um representante, é uma conexão lá e aqui. Então, eu penso, por hipótese, daí, a partir dessa vivência. Agora, eu vejo que é interessante, até com esses debates que a gente está tendo, tão avançados, quem sabe a gente colocar, assim, no final, assim, uma técnica, né, para cada um, durante a semana, sei lá, experimentar, a gente ter alguma vivência, porque senão a gente fica na teoria, que é importante, eu vejo que amplia muito, mas seria legal a gente ter, que nem as técnicas projetivas, né, um alvo projetivo, alguma coisa nesse sentido.
Ô, Eduardo, eu estava pensando na questão da manutenção. Por exemplo, se é o PENSEN, que você falou aí, né? Pensamento, sentimento, energia, correlacionado com cada central. Se tudo é um PENSEN, que tem essa reação, então cada comunidade extrafísica, será que ela pode ter essas 3 centrais numa mesma comunidade? E qual a manutenção que daria para esse sistema energia? Porque tudo é energia. Então, se eu estava pensando nesse fluxo de energia, nessa condição separada, porque essa separação, de repente, pode ser didática, para a gente ter esse entendimento. Porque se tudo é energia, o pensamento ele é uma energia de fluxo de ação. E se existe uma questão de verdade, igual tem colocado aqui, uma questão de psicodrama ou teatrão, sei lá o que for, tudo isso é uma energia. Eu queria entender qual seria uma manutenção desse sistema, de acordo com esse Mater Pensene, por exemplo, de cada Comunex. Então, seria esse fluxo de energia numa condição de uma questão mais fraterna, uma condição de energia que flui, que existe essa fluidez, porque eu não consigo entender uma separação. Tudo bem que eu entendo, mas se tudo é energia, como que é gerado essa condição de segura de você, que mantém essa manutenção para isso acontecer? Sandra, a gente pode pensar assim, talvez melhor do que dizer que tudo é energia, a gente pode pensar que tudo é pensene. A energia ela é o veículo vamos dizer assim, de comunicação entre os pensenes, né? Então você está, por exemplo, tudo tem um componente pensênico, tem um pensamento, que é uma ideia por trás, tem um sentimento associado, que é aquela, né, vamos dizer assim, é a alma ou a aura da ideia, isso é o sentimento, e tem a energia, que é a ação, ou que é o veículo, né, de comunicação. Então, se você pensar na questão do pensene, todas as centrais são pensênicas, todas são. Agora, dependendo da especialidade dela, ela carrega mais em um desses elementos do pensene. Então, vamos pegar a Central Extrafísica da Verdade, né, que eu acho que, como a Rosângela falou muito bem, talvez todos nós, ou muitos de nós, já tivemos experiência, alguma extrapolação de acessar Central Extrafísica da Verdade, nem que seja por um breve momento. E quem está escrevendo o livro, né, se for analisar bem, deve ter tido algum momento de extrapolação de ideias em que não era o amparador que estava te colocando, te acessando aquelas ideias mais avançadas. Esse aporte de ideias veio de cima, veio de mais para cima. Agora, veio da Central, veio da Comunex, isso é que é difícil de você dizer. Realmente é difícil de você dizer. Veio da Comunex, veio da Central, veio de um outro amparador mais avançado, aquela coisa da trirrecepção, difícil falar, né? Mas vamos pegar a ideia da Central Extrafísica da Verdade. O que é isso, né? Vamos supor que você tenha lá o holociclo, né? Então, aproveitando a Andressa que está aí, pensa no holociclo. Você está lá no holociclo, então você vai todo dia no holociclo lá estudar de manhã, escrever suas coisas, você está bem afinizado, aquele holopensene já é familiar para você, então aí você vai para sua casa escrever no seu escritório. Quando você pensa e lembra do holociclo, automaticamente, pela sua afinidade, você faz rapport com o holopensene de lá, daquele ambiente, é como se fosse um grande laboratório. Quando você faz rapport com o holopensene do holociclo, você, pensenicamente, você está conectado, você está lá. Então, aquela facilidade de ideias que você tem lá dentro do holociclo escrevendo, você vai trazer para a sua casa, para o seu escritório. Isso é acesso à central intrafísica da verdade. O que é isso mesmo, né? E o Valdo falava assim, olha, o tertuliário, pessoal, é uma mini central extrafísica da verdade. E porque ali você veicula tantas ideias de ponta que o ambiente fica imantado. Ele vira um condensador, um grande acumulador de ideias ali no... Então você entra, por exemplo, lá no tertuliário e você começa a pensar grande. Se você está em outro ambiente, em outro país, e aí você lembra do tertuliário, começa a fazer rapport, você começa a ter também aquele mesma percepção de pensar grande.
Isso aí nada mais é do que um acesso a uma central intrafísica ou extrafísica, tanto faz. Pensa bem, existe central multidimensional, não existe central intrafísica ou extrafísica, né? A gente também tem essa condição. Existe a contraparte extrafísica do tertuliário, é uma central multidimensional também, do holociclo, né? Então, assim, a gente pode pensar que o acesso às centrais é uma experiência muito natural para a gente. A gente faz isso o tempo todo. A gente acessa as centrais o tempo todo. Alguém falou aí, acho que não sei, foi a Nilson ou foi a Rosângela, sobre o negócio da IC, foi a Rosângela, né? As ICs, o que elas são? Elas são centrais que criam um holopensene daquela especialidade. Então, quando você fala, eu tenho lá eu estou com um problema de ectoplasmia, o que você pensa logo? Você pensa na Ectolab, né? Então, você já fez o rapport com a Ectolab. Então, o que você fala? Puxa, caramba, eu preciso ir lá na Ectolab para conversar com o pessoal e para pegar as informações de lá. Você está fazendo um acesso intrafísico à central da ectoplasmia. Então, vamos pensar, pessoal, é mais ou menos a mesma coisa. O processo ele funciona todo multidimensionalmente. A gente está só falando de um ambiente desse especializado que está na Comunex, em vez de estar na Comunim. Agora, só uma coisa antes de passar a voz. Eu lembro muito bem, isso aqui eu coloquei, Pombal e Interlúdio já tem as 3 centrais bem constituídas, né? Então, dentro dessas 2 Comunex, que são mais paratecnológicas, já tem pelo menos essas 3 centrais bem constituídas. Agora, Eduardo, eu estava pensando em cima do que você trouxe, que a gente precisa saber fazer a evocação e a conexão. Então, assim, a gente pensar no lugar, a gente conecta, mas, assim, tem tipos e tipos de conexão. Então, eu vejo, assim, em alguns momentos eu trabalho energia e busco fazer uma evocação do ambiente de planta, de natureza, de um local que eu gosto, me sinto bem. Tem momentos que eu percebo o ducto sendo formado e a conexão energética e potencializar. E tem momentos que eu busco fazer a conexão e não consigo. Então, tem algo na consciência para poder fazer essa conexão. Então, tem uma inteligência que a gente precisa desenvolver. Então, pensar em algo, né? Só pensanizar é conectar. Mas tem momentos que você penseniza e não faz total conexão. Então, acho que é um tema até para a gente pensar como a gente faz essas conexões homeostáticas. Um exemplo, para se conectar com uma central extrafísica de energia, numa situação crítica, ou da verdade, com uma reflexão. Como fazer essa conexão e você perceber o processo ocorrendo e otimizando. Então, penso eu que tem que ter um propósito também, tem que ter alguns processos para ocorrer essa conexão mais, de fato, assim, sabe? Não sei explicar a palavra melhor agora. Agora, será que a gente deve buscar essa conexão, Rosângela, ou a gente não deve se preocupar com isso? Eu estou perguntando pelo seguinte, pensa na central extrafísica da energia. Você está na TENEPS, você está lá exteriorizando energia junto com o comparador. Eu acho que talvez não seja a função do tenepsista de se preocupar com conectar com o central. E você está lá como doador, né? Quem vai fazer esse comando, talvez não seja você. Talvez, assim, se você sentir o aporte, aí você está predisposto para isso. Mas eu não sei, sabe, assim, se a gente deve ficar buscando esse contato com as centrais, porque, assim, é uma coisa que, assim, depende da demanda, penso eu, né? Sim, não, eu entendo isso. Às vezes assim, que eu senti, a gente pode ver como otimizar isso, né? Mas às vezes que eu senti, por exemplo, contato com a Central Extrafísica da Verdade, que vem aquela chuva de ideias, né? Isso a gente chama de corredor heurístico, né? Eu não estava nem pensando nisso. Eu sentei para escrever, eu me predispus para escrever. E aí é do amparador, isso aí é uma coisa que acontece dependendo da sua predisposição e da demanda que existe, que muitas vezes, né, a gente não tem essa visão de conjunto da demanda real. Então, às vezes, a gente fica cutucando, tipo assim, você vai cutucar o negócio lá em cima e não é, né, é uma coisa menor ou o contrário. Mas eu penso em 2 sentidos, né, a partir do que você falou. Uma é a gente ficar evocando o amparador desnecessariamente, né? A gente tem que ficar evocando toda hora amparador e tal. Acho que central extrafísica também não. Mas a gente precisa fazer um rapport, porque muitas vezes o desenvolvimento nosso da nossa intraconsciencialidade, porque muitas vezes o amparador está ali e você não consegue conectar porque a consciência tem que desenvolver algum processo.
Então, não no sentido de se preocupar, mas da gente desenvolver, né, conexões, saber fazer isso. Mesma coisa, ter, como eu falei antes, um local projetivo, você treinar a projeção. Eu fiquei pensando nesse sentido, não no de ficar evocando desnecessariamente um processo assistencial. É mais para a gente aprender a fazer essa, né, ir e vir em algum Perfeito. momento necessário, né? Eu vou ler a pensata número 14, acho que é bem isso que a gente está conversando, ó, evocação. A evocação de Comunex evoluída é mais efetiva se comparada à evocação de centrais extrafísicas, desde que o motivo seja interassistencial, claro, né? Então, assim, às vezes vale muito mais a pena, viu, a gente evocar sempre Comunex evoluída, em qualquer contexto, porque a gente vai sempre ganhar com isso. Independente de que você esteja fazendo, qual o nível, se você evoca Comunex evoluída, significa que você está aumentando e elevando o seu nível de rapport. E aí vem o que for. Vem a energia? Vem a verdade? Pode vir, Frederico, pode. Não é você que direciona, você tem toda a razão. Acho que não vale a pena, eu concordo com você, da gente ficar buscando os amparadores como se fosse evocando, sabe? Eu acho que a gente deve fazer esse rapport com a Comunex evoluída é muito mais efetivo. Então, Eduardo, eu também ia entrar nesse assunto aí. Primeiramente, boa tarde a todos, né? É interessante a gente estar entrando nesse tema, né? Centrais extrafísicas, porque ele vem ao encontro, né? Da nossa disponibilidade interassistencial, né? E aí, na página 2, você leu o item 14, né? A pensata 14, e a primeira, que fala sobre acessos, né? Os acessos às centrais extrafísicas exigem maiores extensões dos contatos interassistencial da Consim. Ninguém tira água do poço com uma corda curta, né? Então, esse processo, né, dentro da TENEPS, dentro do nosso dia a dia, se a gente tem essa predisposição interassistencial, né, o contato, a evocação, vamos dizer assim, né? A evocação, ela depende, né, do trabalho interassistencial, né? E esse contato, ele acaba acontecendo de uma forma natural, né? Eu penso assim. Então, ele é de acordo com o trabalho interassistencial que nós estamos inseridos, né? Não sei o que você acha sobre isso, Eduardo. Você pode expandir aí. Não, eu concordo com você, sim. Às vezes a gente está achando que nosso trabalho é digno de uma central extrafísica e não é. A gente ainda tem muito para dar, sabe? Então, assim, eu fico pensando muito na TENEPS, né? Às vezes, assim, faça o que você pode, né? O máximo que você... Eu não penso, por exemplo, se o amparador vem A, se o amparador é o amparador B, se é um amparador evoluciol, não interessa, né? A gente tem que estar lá para o que der, né? Se vier central, esteja preparado. Então, a Rosângela tem toda a razão. Esteja preparado num ótimo nível para você fazer rapport. Agora, se não vier, é porque aquele é o nível que você está trabalhando ali. Eu penso assim, a gente realmente não deve ficar se preocupando com isso, né? Assim, estudar no sentido da gente entender e se predispor, mas não no sentido de ficar cutucando a central extrafísica, batendo na porta, né? Você toca a campainha da central extrafísica, fala, manda um tsunami de energia para mim, e às vezes o trabalho que você faz é 0,1, né? Então... Não, e outra, né? A gente está nesse processo de desenvolver a própria autonomia, né? Perfeito, exatamente. De a gente ter aqui tem uma aqui que fala que nós somos, né? A uma central, mais ou menos uma central, a 13, né? Somos centrais energéticas, né? Sejamos locomotivas e vagões vagos, né? Vagões vagos. Então... nós somos né, uma central energética, né, uma mini central ambulante, né? Então, esse processo que a gente precisa, né, ter esse autocontrole, essa percepção, né, que nem todos os dias a gente tem os altos e baixos, né, no dia a dia, né? Então, pelo menos, no meu caso,
ainda preciso encontrar um holopensene, manter um padrão mais homeostático no meu dia a dia, né? Então, por exemplo, essa semana, para mim, foi muito complicado eu manter um padrão homeostático de pensamento, sentimento e energias, por vários fatores, enfim, que eu estava envolvido. Mas são desafios no nosso dia a dia. E aí, chegar a ter esse contato com uma central extrafísica, acho que precisamos aí refletir muito sobre isso. Não, isso acontece porque é uma paratecnologia, né? Então, é um tema central neutro. Você está lá acessando a central como se fosse um aporte de alguma coisa, né? Então, você tem toda a razão. A gente não deve substituir a central por aquela coisa de você ficar pensando no paraíso, né? E querer que as bênçãos caiam sobre você. Não é o caso, né? Então, o paraíso fiscal das comunidades. Tipo assim, exatamente, né? Então, assim, em vez de você querer acessar a central, que tal você pensar em ser uma central? É uma boa, hein? Olha só, uma coisa que acontece comigo na prática. Quando eu estou fora daqui de casa e eu, às vezes, estou numa situação difícil, quero ter um aporte de energia, eu penso no meu quarto de TENEPS. Não sei se alguém mais faz isso. E isso me dá força. É a minha central pessoal. Eu não sei, se está ligado com a central, não sei. Mas, para mim, funciona como rapport de elemento potencializador. Então, veja bem, se a gente pode fazer, não depende de ninguém. A gente não está incomodando e não está cutucando ninguém. Quem gostaria de falar aí? Não, é esse. Isso que tu falou. Tem pessoal na fila. O Alex está organizando a fila. É que tem pessoal na fila ali que já está. Seria o Ercílio, o César, a Vanessa Zilá, e eu acho que talvez o Nelson depois queria falar. Só queria fazer 2 comentários aqui que o pessoal colocou no chat, né? A Paula fez uma observação, né? Podemos fazer a relação de centrais elétricas do intrafísico, que são as unidades de geração de energia, com as centrais extrafísicas, como unidades de geração de energia, de Verpons, etc. Ela está perguntando isso, né? Para mim, facilita o entendimento destas centrais enquanto departamento de Comunex. E a Nilce daí fez uma observação, né? Na última ortopensata da lista, fala sobre visualização da central extrafísica. Perfeito, né? Sim, esse paralelo é um bom paralelo, é uma metáfora, né? Mas a gente só tem que tomar cuidado, né, Paulo, para a gente não fazer metáforas muito intrafísicas em estruturas que são eminentemente extrafísicas, né? É a mesma coisa, na semana passada eu estava conversando sobre parapsicoteca, né? É claro que existe um paralelo da parapsicoteca com a holoteca e tudo mais, mas é muito mais do que isso. É uma estrutura extrafísica que talvez transcenda tanto essa ideia de holoteca que vale a pena a gente ter como parâmetro, mas não simplesmente como com uma comparação direta, né? É uma metáfora, não seria uma analogia, é menos um pouco. Posso trazer uma percepção sobre essa questão, Eduardo? Assim, eu fui já algumas vezes passear lá na hidrelétrica de Itaipu. E é interessante, a última vez que eu fui, a energia de lá é muito forte. Eu não digo que lá é uma central extrafísica de energia, mas existe alguma coisa diferenciada lá. Eu penso que pela quantidade de energia, sim, mas da natureza. Então, tem algo diferenciado. E, no meu entendimento, alguns locais intrafísicos devem ter muita energia e pode ser utilizada, sim, pelos amparadores. Eu não sei, eu não viajei muito o mundo, mas, assim, eu penso que esses locais, sei lá, com vulcão, lava, tem uns locais muito diferentes no planeta Terra que tem muita energia, e aquilo deve ser utilizado por alguma coisa, uma inteligência maior utilizando esses locais, mas daí já vai para uma extrapolação que eu não entendo. Não, mas você lembrou bem, por exemplo, eu também já fui em Itaipu, inclusive desci lá embaixo no solo, né? Você desce um elevador e fica na base ali, que parece muito, lembra muito as pirâmides do Egito. É impressionante, não sei se alguém já foi lá embaixo, desceu, mas é muito interessante como lembra as pirâmides do Egito. Agora, mais do que Itaipu, as próprias cataratas ali. Vocês não acham que ali é uma central intrafísica e multidimensional de energias, né? E eu lembro do professor Valdo comentando que eles levavam essas consciex
né, depois da dessoma, para ir lá tomar um banho de energia, né, um lava-jato para elas, para o energossoma. Então, você tem razão, e é uma boa comparação. Agora, a gente pode fazer a seguinte pergunta: a central extrafísica é um chakra extrafísico? Porque o chakra é isso, né? É um local de poder, né? Então, sim, se você fosse montar uma central extrafísica, onde você montaria? Será que existem chakras extrafísicos? Boa pergunta, né? Para a gente estudar. Vamos lá, quem está aí? Próximo é o Ercílio, na lista. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim. Então tá. Então, boa tarde aí a todos. Eu gostaria de dar aqui, trazer uma experiência minha sobre essa questão de acesso à central extrafísica de energia. Eu tive uma experiência que eu acho muito interessante. Agora, nesse período do ano passado de pandemia, nós aqui em Saquarema, nós tínhamos pela Ectolab uma oficina, né? Trabalhávamos todas as quartas-feiras e discutíamos um tema e trabalhávamos um processo assistencial. Com esse processo da pandemia, tudo foi encerrado e tal, e ficamos em casa, né? Praticamente incomunicáveis, assim, não podíamos sair. E com essa demanda de assistência, né, até a assistência da TENEPS ficou ainda muito intensa, os amparadores solicitaram para que eu continuasse a oficina em casa com a minha dupla, né? Eu continuei a oficina e o trabalho muito intenso, mas muito intenso, trabalhando aí com consciências de todos os níveis, né? As consciências que dessomavam, esses processos políticos, e, enfim, sim, um trabalho muito intenso de assistência. E, no decorrer do tempo, isso depois de uns 3 meses, a gente trabalhando diariamente, né, com essa oficina, nós estávamos numa oficina e, num certo momento, eu saí do corpo e me encontrava num ambiente muito tranquilo, num padrão de energia muito forte, e os amparadores falavam: você está na central extrafísica da verdade. Gente, e aí eu começava a trabalhar justamente com as minhas verdades, né? Naquele momento ali, aquele processo assistencial que vinha sendo feito, eu passei a trabalhar com as minhas verdades e dentro de um acolhimento, dentro de um processo que assim, não tem como você transmitir o processo do acolhimento e das energias daquele local. Então, eu atribuo a isso até o trabalho que a gente vinha desempenhando, né? E chegou o momento que eu precisava até ter um upgrade, ou dar um reforço no meu processo assistencial para que o trabalho continuasse, né? E nós continuamos isso de forma... passamos aí até o ano todo trabalhando, né, com essa oficina. E depois dessa experiência, as coisas começaram a mudar muito dentro do meu processo íntimo, né? Então, eu queria trazer aí para vocês, para essa experiência, quer dizer, essa foi uma das formas que eu tive de me conectar a uma central extrafísica da verdade. Tá? Foi justamente fazendo um trabalho interassistencial, um trabalho duro, um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas que eu me comprometi, né, junto com a minha dupla, e nós fizemos um trabalho que durou o ano praticamente todo, durante esse processo. Praticamente, agora em janeiro é que nós temos uma parada. Mas eu gostaria de dar de passar essa experiência aí. E essa foi uma forma... Eu não estava pensando em central extrafísica. Quando eu me vi, eu já estava lá. E é uma sensação de acolhimento, eu trabalhando com as minhas verdades, com os meus processos, do meu CPC, né, até processo de autocorrupção mesmo, eu trabalhando isso de uma forma muito tranquila, muito firme até, né? Então, eu não sei o que é que vocês acham aí, eu credencio isso ao trabalho que tinha sido realizado nesse período anterior.
Eu não sei o que é Eduardo acha aí. Não, eu acho que é uma ótima experiência, né, Cílio? E você falou bem, você lembrou uma coisa muito boa, assim, a central que a gente acessa depende, no nosso nível, depende muito do nosso processo pessoal, né? Então, se vamos supor que cada um daqui da sala tem 32 pessoas, cada um vai ter um acesso à central de uma forma diferente. Não é a mesma coisa, né? A gente vai ter acesso, talvez, a centrais diferentes, porque cada um tem uma história diferente, um rapport diferente, e o entendimento da central, ou seja, aquela parcela que a gente vai apreender da central extrafísica também vai ser diferente, né? Cada um vai ter a sua percepção diferente, você tem toda a razão. É muito importante a gente ter essas experiências, sim. O César, né? Só depois ler Diga. o número 3, que agora eu vi que o item 3 ali de centrais, ele fala sobre essas questões da central extrafísica com a natureza da Terra. Fala que está nas Comunex, né? É isso aí. Então, boa tarde a todos. Um prazer, a satisfação estar aqui novamente, né? Em companhia de vocês, discutindo esse assunto, que é um assunto instigante, porque nós não conhecemos bem, né, esse assunto. Ele não está estruturado, não está organizado. Então, é uma fonte de muitos questionamentos por parte de muitas pessoas, inclusive minha, não poderia deixar de ser. Eu queria fazer, então, algumas colocações, né? Não cutucar a central extrafísica de energia, será que, ou as centrais, né? Será que a gente não deve realmente cutucar? Eu quero fazer um contraponto com relação a isso, certo? Eu acho que nós não só podemos, como devemos cutucar, né, de fato, uma central. Cutucar não é um termo adequado, né? Porque, assim, se você não tiver sintonia, eu acho que você não consegue nem cutucar. Então, eu não vejo problema nisso, certo? E, assim, como é um assunto muito novo, a gente não sabe. Será que o caminho é só de lá para cá? Será que a gente não pode realmente criar esse vínculo pensênico, energético, para a gente usar esse recurso numa situação mais extrema, numa situação assistencial, numa situação que a gente, nossa, não vou dar conta aqui. Tá? Então, eu, pessoalmente, como ninguém nunca falou que eu não podia sintonizar com a central, né, eu venho fazendo isso há alguns anos. Né? Então, eu acredito que eu consiga sintonizar com essa central extrafísica de energia, né? Porque só de pensar nela, eu já entro em estado vibracional. Tá? Mas as outras não é o mesmo efeito. Eu não consigo fazer a mesma coisa com a central extrafísica da verdade, nem com a da fraternidade. Outra questão também, outro ponto importante para reflexão é que é possível que a estrutura dessas centrais seja muito diferente. Por exemplo, da central extrafísica de energia para as outras centrais, a da fraternidade e a da verdade. Porque, assim, quando você pensa assim, central extrafísica da verdade, talvez hajam vários, talvez haja uma só, mas a gente entende que deve ter um holopensene bem definido ali. A mesma coisa com a da fraternidade, que vai estar ligada à assistencialidade. Mas e a central extrafísica de energia? Qual é o holopensene dela? Né? Então, talvez seja algo mais neutro, quem sabe, né? Então, por ser algo mais neutro também, pode ser que ela use mais para a tecnologia, mais recursos e menos consciências do que as outras. Não sei. É algo que me faz pensar, né? E, assim, eu acredito que, como o assunto ainda é muito novo, reforçando, eu acho que todos nós temos que fazer experimentos e tirar nossas conclusões, né, para a gente poder entender melhor esse assunto. Olha, César, eu concordo 100% com você. A gente deve cutucar tudo que pode e, às vezes, o que não pode, a gente deve tentar poder também, né? Então, na verdade, assim, a ideia da gente trazer esse assunto até aqui para o Megacons é justamente essa. É cutucar a central extrafísica, é cutucar a parapsicoteca, né? E é cutucar, se possível, a Comunex evoluída,
Vamos cutucar a Comunex evoluída, e eu particularmente gosto muito disso, né? Assim, eu não acho que a gente incomoda nenhum tipo de amparador ou nenhuma estrutura dessas acessando e fazendo rapport. Pelo contrário, eu acho que se eu fosse amparador de alguém, eu ficaria muito satisfeito da pessoa da Consim estar se interessando em cutucar a Central Extrafísica da Fraternidade, em cutucar a Comunex evoluída, a Parapsicoteca, é tudo que eu acho que os amparadores querem da gente, né? Você tem toda a razão nesse sentido aí. Agora, em relação a essa paratecnologia, eu acho, né, César, assim, qual é a diferença entre as centrais extrafísicas, né? Se você pensar na estrutura, no cerne do negócio, tudo é holopensene. Na verdade, tudo que a gente faz aqui é holopensene, né? Não tem nada que não seja holopensene, afinidade holopensênica, né? Desafinidade holopensênica, tudo é assim, né? Então, assim, a central extrafísica funciona muito também nesse princípio. O que eu queria deixar de ideia é o seguinte: não tem nada diferente do que a gente já faz aqui. A gente já acessa as coisas com os holopensene, já faz rapport, já faz psicometria, já faz acoplamento áurico, já faz assimilação simpática, tudo que a gente faz, né? A diferença é o seguinte: você vai estar conectado no extrafísico na Comunex. O que também não é muito diferente, César. Se você pensar, a gente, por exemplo, está sempre em contato com essa coisa dos amparadores e das equipex, o que não deixa de ser um acesso, né, à estrutura do extrafísico. Então, assim, só o nosso cuidado tem que ser da gente não tentar pegar o micro e levar para o macro, né? É o contrário, né? Então, assim, aquela história da central da eletricidade que a Paula falou, é uma ótima metáfora, né? Mas não é dizer que a central extrafísica é parecida com a central elétrica, não. Assim, é o contrário, né? Vamos dizer assim, as centrais elétricas talvez sejam um arremedo daquilo que existe como central extrafísica de um modo geral. Pode ser. Vanessa, né? Olá, boa tarde. O meu ponto também vai com o que o César comentou, que eu queria também trazer um caso que eu estava com uma assistência muito complicada, e aí na dinâmica um amparador falou para eu evocar a central extrafísica da Mega Fraternidade. E fez muito efeito. E aí sempre que tem um problema parecido, eu evoco. Não, porque foi tão bom e deu tanto resultado que quando eu tô com algo assim difícil mesmo, que eu não consigo dar conta, eu nem penso duas vezes, eu evoco diretamente e eu não fico pensando se está incomodando ou não. A energia vem, a assistência é feita e é isso, sem nenhum problema, quer dizer, não vê nenhum problema e nenhum amparador falou pode parar e ao para de evocar, então só queria trazer isso. Agora pensa assim, Vanessa, vamos supor que você, supondo que você não acesse a central, só o fato de você se predispor a se acessar, isso você já está fazendo rapport com o amparador. Isso aí é o máximo, né? Então, se vai chegar até o amparador A, até o amparador do amparador, né? Ou se vai chegar até a central ou a Comunex, isso realmente a gente não tem tanto controle daqui. Mas o fato de você se colocar nesse padrão de vibração, vamos dizer assim, isso aí já é o link para você fazer acesso a essas instâncias mais evoluídas, não interessa, né? Vamos supor, se você pode até evocar o serenão. Estou falando, tem coisa pior do que, ou melhor, do que evocar a Comunex evoluída, que é o top, é o máximo, né, de padrão homeostático que a gente pode pensar? Então, você tem toda a razão. Eu acho que a gente deve pensar nas Comunex, sim, e isso aí facilita demais todo o trabalho assistencial que a gente possa fazer, independente do nível. Se a gente fica pensenizando em temas saudáveis, a gente mantém um padrão pensênico homeostático. Até fiquei pensando para a gente refletir sobre o medo, sabe? Às vezes a gente se tolhe de ter algumas experiências, não pode isso, não pode aquilo, a dependência, mas nesse processo nosso inicial que a gente está desenvolvendo, a gente deve se permitir experimentar. Se os amparadores, né, as consciências mais avançadas, perceberem que a gente não está tão legal, eles também vão intuir, né? Mas, assim, para a gente não se limitar tanto, né, se tolir de vivenciar algumas coisas. Você vê, eu vejo a Vanessa mandando um beijo e um abraço, que faz tempo que eu não te vejo, né?
que bacana, porque é o padrão de intensidade, de intencionalidade, né? Você quer ajudar o outro, às vezes nem foi a central astrofísica, mas é aquele pensene positivo em ajudar. Então, eu só trouxe essa ideia porque muitas vezes a gente é um pouco tolhido na forma de a gente vivenciar nossas experiências, às vezes por crenças, ou errado, ou não pode. O que pode acontecer, às vezes, não conseguir conectar, aí tudo bem, né? Você vai começar a ver que tem alguma coisa que está acontecendo aí, que está estranha. É verdade. Agora, a gente deve lembrar, sempre, por exemplo, sempre que você vai fazer uma tentativa de acesso a um rapport, que você faça como assistente e não como assistido. Né? O que também não tem nenhum problema você fazer como assistido. A gente está o tempo todo sendo assistido, mas ok, eu entendi. Mas assim, o padrão nosso agora na conscienciologia, depois do curso intermissivo, buscando lucidez, buscando evolução, tem que ser predominantemente de você buscar esse acesso para poder distribuir assistência, e não para aurir assistência, sabe? Assim, o que não quer dizer que você não vai aurir, claro, né? A gente sabe, né? Então, estou só falando isso só para deixar claro, né? Mas, assim, existe uma diferença muito grande, que é uma virada de chave nossa, consciencial, quando você está como assistido ou como você está como assistente. Você vai sempre ser interassistido, ok? A gente sabe disso. Mas a sua postura faz toda a diferença nesse sentido. E eu penso até o seguinte, olha, é mais fácil, né, Rosângela, você conseguir acessar a central se você tiver como assistente do que como assistido. Porque se você pensar, vou acessar a central porque, afinal de contas, eu também quero aurir, ok. Aí o que vai acontecer é que provavelmente o amparador vai fazer um arco voltaico em você, o que funciona muito bem. Vai funcionar muito bem. Né? Eu penso que o objetivo da central extrafísica, que é um assunto avançado, é um assunto de megacons, sem dúvida, que é assim, demanda uma lucidez da consciex maior. O assunto da central extrafísica é adstrito à assistência que a pessoa vai fazer. Ou seja, ela só vai entrar no seu cardápio se você estiver assistindo mais. Né? Assim, é uma distribuição. A central extrafísica, ela tem que multiplicar a assistência e não afunilar a assistência. Então, eu penso que assim, a nossa postura na hora de fazer esse acesso faz toda a diferença. Quando eu acesso, né, geralmente é como assistente, nunca foi para mim. E nunca pensei em acessar para me ajudar, mesmo com os meus problemas. Sempre foi quando era um problema relacionado com a parte. Né? Não, eu não estou falando em cima do que você falou, não, Vanessa. É que a Rosângela trouxe uma reflexão muito interessante, né? Da gente não se sentir culpado. Eu entendi, sim. Você tem toda a razão. Assim, e se a gente fizer uma evocação nossa, né, tá tudo ok, a gente tá caminhando. Também, não tem problema algum, claro. Eu entendi, Eduardo, que assim, no sentido que nós, assim, estamos com informações importantes de evolução, e que se a gente puxar o nosso nível para a gente ser mais assistencial, e cada um vai indo no seu fôlego nisso, né, essa conexão né, potencializada com esse foco de ajudar outras pessoas. Agora, se a gente ainda está em momentos assistido, hora assistente, eu não vejo problema da gente vivenciar, tentar fazer conexões, né? Mas, enfim, é mais nesse sentido da gente parar de se tolir tanto, Não, sabe? você tem toda a razão. Olha, a Thalissa colocou uma mensagem aqui, então, assim, o processo de acessar a central depende da intenção da consciência. Tem toda a razão, é exatamente isso que a gente está falando. Eu só coloquei esse ponto porque a gente fez um combinado inicial, o seguinte, aqui a gente tenta levar sempre o megacons, né? Então, é claro que a gente vai ter momentos, é óbvio, né? Todo mundo tem, né? E é natural que tenha, né? E os amparadores estão aí para assistir mesmo, né? Não tem problema nenhum, não tem nada errado nisso, né? Mas, pensando em megacons, a nossa abordagem tem que ser predominantemente, no máximo que a gente puder, de assistente, mais para cima. Teve um comentário ali foi a Nairi que fez o comentário, e acho que está meio que dentro desse debate aí, né? Ratificando o depoimento do colega, em meu curso de Saquarema, PDPA, determinado momento do trabalho, se tem um contato com centrais extrafísicas evocadas pelos EPICONs e se tem um resultado impressionante. Não só nível energético, mas de lucidez em nosso processo evolutivo. Foi o comentário dela.
Perfeito. Agora eu também vou usar da minha prerrogativa de puxar para os megacons e dizer o seguinte, ó, tira o intermediário do EPCON da jogada. Acesse você a central extrafísica, porque ela vai ter rapport com você. Próximo é a Zilá. Sou eu, né? Então, boa tarde aí a todos. Eu também não domino muito esse assunto aí, eu não tenho muito conhecimento em relação a esse assunto, né? Mas eu fiquei aqui raciocinando, aqui pensando em relação até a tua pergunta lá, vou voltar lá no início, na pergunta que você colocou lá no grupo, né, de ter uma outra central extrafísica através das especialidades, né? Então, se a gente for pensar assim, eu estava aqui pensando, será que a TENEPS, se a gente começar a pensar, a própria TENEPS, ela já não será um ensaio para a central extrafísica da especialidade, já que é uma das coisas que a gente mais trabalha com o holopensene, com assistência, interassistência, então já nos leva a uma central extrafísica automaticamente, sem precisar invocar, né? Sem precisar a gente sentar e evocar pela uma central. Agora, classificar, saber se ela está dentro da central extrafísica da verdade, se ela está dentro da central extrafísica das energias ou da fraternidade, eu acho que aí já é uma questão que parece que ela engloba todas, né? Eu não entendo muito isso, eu queria ver com vocês aí, mas eu tenho essa percepção, que quando eu chegar na UFIEX, já é uma central extrafísica de assistência. São boas questões, Zilá. Quem gostaria de comentar aí para Zilá? Acessem a Central Extrafísica da Verdade para ter uma resposta boa, né? Que a pergunta é boa, viu? Então, assim, a TENEPS, o FIEX já são uma central, né? Já tem alguma coisa, já é uma central própria. Como é que funciona isso? Olha, eu vou falar por mim, que hoje estou tagarela aqui. Então fala, vamos lá. É interessante pensar assim, porque o nosso corpo já é um planeta, né? Eu sempre penso isso. Então, o planeta Terra é um planeta com um monte de bichinhos aí. O nosso corpo já é um planeta que a gente está administrando ele. Então, se a TENEPS pode ser uma central de energia que você vai lá, né, mantém, alimenta, né, todos os dias, é uma possibilidade do início do princípio aí, por que não? Porque a gente ainda não tem todo o entendimento o que forma essas centrais, né? Tem o item 18, o item 19, que aborda bem essa questão aí, né? No 18 lá ele fala assim, né? OFIEX. A OFIEX é arremedo da central extrafísica sustentada pelas energias conscienciais, da consciência ofixista. Daí no item 19, falando ainda sobre o OFIEX, fala, né? O amparador da TENEPS ainda tem muita relação com a intrafisicalidade. O amparador da OFIEX tem acesso às centrais extrafísicas. Então, isso me chamou a atenção nessa questão aí. Em cima do lance, Alex, essa 18 aí acho que é ótima, né? Ela fala bem sobre isso aí. A próxima que estaria na fila aí seria a Ana Cristina. Não sei se a Zilá quer falar mais algum comentário ou não. Daí, não, é que eu fico aqui pensando, eu acho que a gente já está começando, já é um caminho, né? A TENEPS é um caminho já, a hora que a gente já começa a trabalhar, a gente já começa a trabalhar com os pensenes, e os pensenes já são mais evoluídos, para poder a gente já recuperar, na TENEPS a gente já está fazendo uma recuperação de cons, porque você vai assistir diversos tipos de consciência, você não sabe qual é o padrão daquela consciência. Então, a gente vai ter que estar muito bem, como é que se diz, holopensenicamente higienizada para poder fazer assistência, né? E o objetivo, o que é? É crescer dentro da TENEPS, né? A gente é gradativo e a gente vai evoluindo dentro da própria TENEPS. A nossa TENEPS vai evoluindo a cada dia, é uma TENEPS diferente, é um passo a mais que a gente está dando nas nossas TENEPS.
Então, até chegar uma OFIEX, que eu acho que lá, porque é uma oficina extrafísica de energia, né? A OFIEX. Então, eu acredito que essa oficina possa ser uma central extrafísica da assistência. Posso estar totalmente errada, mas é que eu tenho essa percepção assim. Alex, como é que está a fila aí? Vai lá. Isso, agora é a Ana. A Ana e depois o Robson. Gente, acho que é um tema que eu pelo menos, realmente, assim, não tenho um estudo profundo, mas, ao mesmo tempo, é algo que a gente está sempre evocando. Nas dinâmicas, a gente fala, então, vamos acessar a central extrafísica, vamos fazer conexão. Quando está se fazendo comandos de MBE, muitas vezes a gente utiliza. Então, assim, é uma utilização corriqueira para a gente. Mas, em termos teóricos, me parece que a gente ainda patina muito em relação ao significado da central extrafísica, do entendimento dela. É um paradepartamento, então, de Comunex mais evoluídas. A gente tem Comunex que tem as 3, né? Tem algumas passagens que diz isso, de algumas, não sei se é interlúdio, que teria as 3 centrais, e essas centrais vinculadas a holopensenes. E dentro de um paraconstructo sempre paratecnológico. E tem uma outra linha no DAC, no léxico, em que o Valdo Vieira coloca que, em nível assim, de serenões, já não é mais necessário a paratecnologia. Então, consciências de níveis não tão evoluídos ainda utilizam nas Comunex mais da paratecnologia, que quando você está lá, em termos de evoluciólogo e serenão, já não é mais necessário tanto essa paratecnologia. E, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, imagino, nem sei se isso está escrito em algum lugar, mas que os serenões, os evoluciólogos, eles estão aí superintendendo essas centrais extrafísicas, essas reservas de energia que são utilizadas para fins interassistenciais. E nós, quando assistentes, podemos ter essa conexão. Então, assim, para mim, tem várias dúvidas em relação a tudo isso. Eu volto àquela questão lá, porque você iniciou provocando em relação à pergunta, né, de centrais extrafísicas de acordo com a especialidade proexológica de cada um. Então, assim, os colegas não responderam, mas eu não sei se alguém conhece algum artigo que fale de alguma outra central. Então, eu falei desse, da reurbanologia, o livro sai esse ano, o artigo foi publicado em 2019, da Vera, e eu não sei se em mini tertúlia se falou isso, se tem conhecimento disso, e o que o Valdo ele quer dizer quando ele colocou muito nos verbetes, na parte de interaciologia, na parte de sinergismo, central intrafísica de energia, central extrafísica de energia. Interação, central intrafísica de energia, central extrafísica de energia. Eu não sei o que ele queria dizer. No verbete voliciolina, ele coloca o ser desperto como central extrafísica central intrafísica de energia, né? Então, o que ele queria dizer com essa central intrafísica de energia? Nesse verbete, eu sei que ele coloca o ser desperto, mas aí eu não sei, o que vocês pensam sobre isso, se teriam como colaborar aí para a gente expandir um pouco as ideias em relação a isso, aprofundar um pouco mais esse entendimento. Eu vou ler aqui o número 13 para já ajudar na reflexão, tá, Ana? Consciências, somos centrais energéticas, sejamos locomotivas e não vagamos vagos. Já tinha lido, alguém tinha lido anteriormente isso, então
Só o fato de a gente ter um corpo físico, a gente já tem muita energia condensada aqui, né? A consciência pode usar toda essa energia. Sim. Pelo que eu vejo, não tem ninguém que tenha visto nenhuma proposição de central extrafísica, além das 3 apresentadas pelo Valdo, sem ser essa desse artigo, então, da reurbanologia. Me parece que não tem outras pesquisas. Ana Cristina, o que tem de material sobre central extrafísica, do léxico, tá? Basicamente, né? Nessas 25 pensatas, tá? Eu não achei mais nada no léxico sobre central. As referências que eu achei no DAC são genéricas, ele cita a central extrafísica dentro de listagens, de enumerações, então, não, por exemplo, não é nada que não tem aqui, né? Agora, assim, ele sempre colocava essa conexão da central intrafísica com a central extrafísica, falando dessa condição, por exemplo, do tertuliário, né, das estruturas que a gente tem aqui no intrafísico, e que elas têm uma conotação de central intrafísica da energia ou da especialidade que ela tem, né? Agora, essa questão da central extrafísica da Reurbex, eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês, né? Eu tenho algumas dúvidas sobre esse conceito. Não sei se alguém já gostaria de colocar alguma ideia sobre isso. Porque central extrafísica da Reurbex, o que seria exatamente isso? Eu já ouvi o professor Valdo comentar em tertúlia, todas as centrais extrafísicas são da Reurbex. Isso aí não... Eu lembro dele falar isso, né? Inclusive, alguém comentou do negócio da paz, falou assim, as centrais extrafísicas são da paz, elas são... Né? E a Reurbex, ela faz parte de todo o ensejo das Comunex de modo geral, assistenciais, de modo geral. Então, eu gostaria de entender assim, o que significa uma central extrafísica da Reurbex. E o que seria também de cada especialidade, que é a pergunta que a gente tem no início. A especialidade diz respeito ao Holopensene. A especialidade não é o assunto do livro que você vai estudar. A especialidade é o Holopensene que você vai entrar. Então, cada Holopensene, ele tem uma irradiação natural. Se você junta ali um núcleo de radiação daquele Holopensene, isso aí a gente está chamando de especialidade, né? Não é especialidade teórica, é uma especialidade prática. Então, mas aí a gente entra numa especialidade também, entendeu, Eduardo? Porque se pegar a Reurbex, por mais que ela seja ampla e tudo esteja girando em torno da Reurbex, ela ainda assim é uma especialidade, então a gente cai na mesma situação. Eu fiquei pensando uma questão das consciências mais avançadas, né, os serenões. Todos eles têm uma característica, uma especificidade da forma de se manifestar pelo seu holopensene, pela sua habilidade interassistencial. Mas se for observar, todos eles querem nos ajudar, que as consciências evoluam, assistência, paz, enfim, mas cada um tem um grupo de uma especialidade. Não, você lembrou bem. Uma coisa interessante, os serenões, eles são continentais, né, tem toda aquela coisa da completude dos traços, mas apesar disso, eles têm um materpensene diferente. Esse materpensene é exatamente o que eu estou querendo dizer com especialidade. Todos eles se conectam, se correlacionam, porque o planeta, para eles, é pequenininho. A gente imagina um planeta cheio de gente, né? Mas eles não tem... Não sei o número de serenões que existe, mas comparado de consins não serenões, né, não é tanto. E eles devem se comunicar como esse planeta vivo está funcionando, né, com as suas especialidades, eles vão trabalhando com nós aqui no intra e no extrafísico. Mas, assim, eu pensei nesse sentido, né, das centrais ter especialidades, mas elas se interconectam também, né, porque tudo se interconecta, né? Então, e a interconexão geral é a interassistência, né? Sim. Todos estão trabalhando, é um materpensene comum, é a interassistência. E dentro da interassistência, o materpensene comum, atual do planeta, é Reurbex. Que é a nossa evolução, né? Cada um caminhando aí nessa processo. Que é o momento evolutivo dentro da nossa evolução, chama Reurbex.
Esse é o time, né? É o Zeitgeist. É o para-Zeitgeist, é a Reurbex. Acho que o César ia falar alguma coisa, não? O Gabriel Maluf, em uma tertúlia aí recente, eu procurei aqui, não achei, né? Mas ele colocava assim, que qualquer local que tenha um holopensene positivo na dimensão extrafísica pode se constituir numa central extrafísica de energia. Em princípio, qualquer local. Então, é possível que existam centenas ou milhares de locais desses, né, que poderiam ser classificados como centrais extrafísicas em algum nível. Deve haver uma hierarquia, provavelmente, né? As centrais pequenas, centrais talvez atendam mais certas regiões do globo, né? Agora, então, essas centrais, elas devem se distribuir numa malha. Então, por exemplo, quando você pensa assim, central extrafísica de energia, deve haver um monte delas, uma porção delas, de vários níveis, mas você chega em alguma delas. Então, isso aí, até certo ponto, é o holopensene. Você sintoniza com o holopensene e as coisas acontecem. A energia vem, ela flui. Certo? Sabe o que eu pensei, César, você falando? Olha que interessante, vê se tem lógica aí. Porque a gente imagina um local, né? Uhum. Mas e se não for um local, for uma dimensão? Entendeu? Muitos locais. Não, mas assim, aqui tem o planeta Terra mais denso, condensado. Então, a gente está imaginando que vai ter um local aqui, um local ali. Não, tem o planeta Terra e se for, é como uma camada de uma dimensão que você acessa. Ela não está só num local físico, porque a gente precisa entender geograficamente enquanto consim. Não, então, vamos, mas, Rosângela, quando a gente fala central, a gente está falando na localização, sim, né? Sim. E eu estou falando isso pelo seguinte, por exemplo, a Comunex é um local extrafísico, ele não é uma dimensão, é um local bem delimitado, inclusive a definição de Comunex é um paralocal bem delimitado, né? Então, assim, existe uma Comunex. A baratrosfera não é uma Comunex. A baratrosfera é né, é o que você está falando, é uma dimensão inteira, né? Mas, assim, a Comunex é localizada. A central é localizada dentro da Comunex. Ela está adstrita dentro da Comunex porque ali existe uma estrutura que funciona de um modo permanente. A ideia de departamento, né, entre aspas, apesar de ser uma metáfora também, mas é uma boa metáfora, né? É uma boa metáfora. E a gente pode pensar também na parapsicoteca também do mesmo jeito, como um local dentro de uma Comunex. Então, ela existe, assim, extrafisicamente, ela está bem delimitada, porque é uma paratecnologia, ela está bem acondicionada lá. Eu lembrei disso por causa daquela assistência, não lembro o nome, tri-recepção, que tem um amparador numa dimensão muito mais saudável, avançada, depois o outro, tal, e a gente aqui no intrafísico condensado e a Não, é bem lembrado, né? Agora, bem lembrado. Agora, a gente pode fazer a seguinte pergunta. A Equipex de uma central extrafísica, lá, por exemplo, da energia, ela também acessa uma central extrafísica de ordem superior? Existe isso? A sua pergunta, Rosângela, acho que é bem isso, né? Olha só, a tri-recepção da central extrafísica, será que tem? Você sabe que eu acho que tem? Porque, pensa bem, de onde que a Equipex também ela pega a potencialização dela? Deve ser da Comunex evoluída. Né? É das dimensões, é sempre assim, é uma hierarquia de acesso. E eu estou falando isso pelo seguinte, a Comunex concha acústica, lembra da concha acústica que o professor Valdo comentava, né? O professor Valdo comentava uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando bastante, né? Que é o seguinte, a concha acústica, ela a ideia da concha acústica, né, é uma antena parabólica, né? Que você, a partir de um foco central, você espalha aquilo como se fosse um raio, né? Você espalha como se fosse uma estação transmissora. Ele falou assim, a concha acústica, ela pega as energias, os pensamentos das dimensões mentais somáticas, e joga para as dimensões mais abaixo. Então, era uma estação retransmissora. Então, eu estou perguntando, será que toda central extrafísica também é uma estação retransmissora? Eu acho que é.
Eu acho que é. E se você pensar, essa cadeia é para cima, vai para cima sempre. Ela Oi? deve Eduardo, eu vou ler aqui. Aparelhos varredores, ela deve colher energia imanente para se abastecer, certo? Isso é concebível também. Agora, mas eu acho que não é questão de aparelho, sabe? Eu acho que é questão de rapport da Equitex. Eu acho que pode ser também aparelho, pela lógica da coisa, tá? Eu acho que quanto mais avançado esse acesso, menos equipamento tem. Eu entendo assim também. Só para finalizar, tá? Imagine que você tem a central extrafísica atuando, mas em determinados momentos críticos, quando, vamos supor, vai haver uma grande intervenção aí para a reurbanização, é possível que essas centrais se interliguem mais intensamente para formar uma rede mais forte e atuar energeticamente, seja lá como for preciso, né? Então, imagine uma rede que, ora, ela fica numa operação normal e, ora, ela se intensifica conforme as necessidades. Mas, olha, pensando na autotaquirritmia das Consciex, isso acontece o tempo todo. Isso aí não é uma condição exceção. Pela taquirritmia, está tudo conectado o tempo todo, né? Isso é vamos dizer assim, a condição default, é a interconexão interdimensional. Eu penso que sim. Eu acho que quanto mais avançada a Comunex, menos para a tecnologia vai ser necessário, né? Não há necessidade. Isso está nas pensatas, viu, Ana Cristina? Está já nas pensatas aí. E em relação a essa questão da estação retransmissora, nesse verbete Voliciolina, o professor Valdo escreve assim, olha, o holossoma da consinha energizadora como estação retransmissora da central extrafísica de energia. Ou seja, em todos os níveis, vai ser atuando como estação retransmissora, e para nós ele coloca o holossoma como um todo. Então, acho que é por aí mesmo. Eu penso só essa questão dessa divisão vinculada ao Holopensene, que eu acho que é a forma mais básica que se encontrou, e depois deixar uma abertura de falar de central extrafísica de acordo com a especialidade, eu entendo que foi uma abertura para a gente aumentar as nossas reflexões e ir compreendendo mais. É a mesma coisa que falar, olha, essas pessoas não sabem o que é saudade e você vai ter que explicar o que é saudade. Não, a gente vai ter que viver o que é saudade para entender. E me parece que há algumas migalhas no caminho que a gente ainda precisa completar esse entendimento. Eu tenho experiências de conexão, principalmente em dinâmicas, em trabalhos energéticos, de conexão com central extrafísica, que a gente chega a sentir essa potencialização. Em dinâmicas que a gente sente a paratecnologia, né? Parece que em curso de campo, que parece que é colocado uma tubulação, onde eu imagino, né, que se faça aí a extração da energia justamente para essa reserva. Mas ainda o entendimento disso, e isso conectado com esses holopensenes e a possibilidade aí de uma infinita condição de tipos de central, e de potencialidades, eu acho que a gente precisaria discutir mais e ver as experiências práticas para a gente ter essa junção. Agora, por exemplo, se é difícil a gente acessar as três básicas, imagina as outras, né? Eu lembro, por exemplo, de discussão na mini tertúlia, exatamente da gente perguntar isso para o Valdo, professor Valdo, se existiam só as três. Ele falou, não, essas três são as mais, daquele jeito que a gente conhece dele, né? Essas três são as mais basiquinhas, isso aí é o feijão com arroz. tem milhares de tipos de centrais extrafísicas, eu lembro dele falando isso. Agora, eu não sei qual foi a experiência realmente que ele teve disso, né? Se ele teve, por exemplo, especificamente alguma outra, ou se teve, não escreveu, né? Agora, uma coisa que eu queria lembrar, pessoal, que é muito importante para a gente pensar é o seguinte, o teleguiado é o cara que mais acessa as centrais extrafísicas. Pensa bem, né? O que é o teleguiado?
É o cara justamente que ele está plugado nessas instâncias superiores, ele está o tempo todo conectado, né? Então ele deve acessar energia, fraternidade, verdade e o que mais tiver à frente, né? Ele tem esse acesso fácil aí às centrais extrafísicas. Thalissa, né? Isso. Oi, consegue me ouvir? Sim? Sim. Eu ainda não formulei muito bem assim, a pergunta, né? Mas eu fiquei aqui pensando, principalmente com a última fala da Rosângela e também do Eduardo. E aí eu fui reler aqui a definição, né? E o que mais me chama a atenção é esse processo de irradiação de determinado padrão holopensênico. Então eu comecei a pensar, quem que mantém esse local? Né? Ok, as experts especializadas, às vezes consciências até em outro nível evolutivo, enfim. Mas assim, será que de alguma forma a gente também não influencia essa irradiação desse padrão holopensênico? Porque eu fiquei pensando principalmente no tenepsista, né? Às vezes a pessoa pode estar doando ali energia, exteriorizando, e acessa a central para intensificar a assistência ali com o pessoal assistido. Mas e se de alguma forma a gente conseguir também exteriorizar a energia e passar pela central, sabe? Como se fosse um processo de interassistência. E aí, é claro, depende muito da qualidade daquele pensene, né? Não vai passar qualquer tipo de energia para ir para uma central, mas eu fiquei pensando, então, nesse caminho inverso, sabe? E, enfim, é isso que eu fiquei pensando. Ainda não cheguei a nenhuma conclusão, queria ver o que vocês acham. Agora, você já pensou, por exemplo, o tenepsista agora, que é ex-integrante de uma central extrafísica? Esse deve ser bom, né? Pensa bem, aquele cara, olha, ele está falando aqui do Hércules Galó, né? Então, tem até 3 pensatas ali no final que fala especificamente, que eu coloquei, Paucologia, fala do Hércules Galó, que era um ex-integrante, integrante, né, porque ele é consciex, integrante de uma central extrafísica da energia, e que quando ele chegava, tinha um maremoto de energia que varria tudo, né? Então ele era, na verdade, o integrante da central extrafísica, e como integrante, ele também acessa com uma facilidade enorme aquela central que ele trabalha. Pensa bem, quando vinha no tertuliário, ele era o representante aqui, né? Ele vamos dizer assim, ele estava conectado o tempo todo. Então, imagina essa consciex depois, quando ressoma e vira tenepsista, como que é legal, né? Como que deve ser a tenepse dela? Deve ser o máximo, né? Agora, tem uma outra pensata, né, Thalissa, que fala assim, ó, que eu não lembro qual é aqui, que fala que os intermissivistas podem ter passado por uma central, né? Onde que diz isso aqui? Ele fala que os intermissivistas podem ter passado antes por uma central extrafísica de energia. Aqui, ó, o 16. Após o completismo proexológico, a tendência da consciex é o exercício da liderança interassistencial, ok, né? Que é a liderança na próxima intermissão nossa, que a gente vai ser líder interassistencial, muitos de nós. Porém, em alguns casos, quando há oportunidade, participa antes de parapsicoteca e das centrais extrafísicas. E por que eu acho que é isso? Justamente para você pegar o know-how e para você fazer o rapport. Depois, quando você vai fazer lá o seu resgate na bratosfera, você vai estar, por exemplo, com a sua sintonia máxima ligada lá, né? Então, você vai estar com tudo na mão. Você vai ser praticamente uma central ambulante de tudo, né? Depende da sua especialidade. Eduardo, eu posso fazer um comentário? Boa tarde, pessoal. Eu cheguei meio atrasada, mas assim, o comentário da Thalissa tem a ver com o que eu estava refletindo aqui, no sentido assim de o que sustenta, né, essas centrais. E eu fiquei pensando nas coisas que a gente já comentou antes, da questão da gente estar acessando como assistido ou como assistente, né? Então, acho que isso tudo tem muito a ver, e pensei assim, na nossa autorresponsabilidade em manter essas centrais e qualificando cada vez mais, né, cada uma delas. E quando eu penso assim nessa divisão dessas 3 básicas, eu penso muito na questão proexológica, aí com a sua pergunta, em relação à nossa especialidade, até mesmo no nosso holopensene pessoal,
no sentido da gente ter mais facilidade em determinados aspectos, né? E dar uma contribuição mais substancial para cada uma dessas centrais, entendeu? Então, assim, é muito boa essa discussão, porque ampliou muito o entendimento que eu tinha, né, com relação às centrais, passando de ser algo que está lá para a gente acessar, mas ser algo que a gente tem uma responsabilidade, uma coparticipação importante nessa vida aqui, pós-curso intermissivo, enquanto centrais, vamos dizer assim, intrafísicas, né? De energia, consciencial e assistencial e tudo. E aí, isso que você falou agora, Eduardo, para a intermissiologia, né? Tipo assim, um treinamento para a gente, quando tiver agora na próxima intermissão, a gente poder dar uma contribuição muito maior na questão das centrais e da sustentabilidade do trabalho que elas têm no planeta inteiro, né? E até além, outros planetas e tal. Então, assim, formidável. Eu acho que talvez seja mais... É uma boa. Eu acho que talvez seja mais, Lígia, na questão da qualificação do líder interassistencial. No caso, a nossa qualificação, né? A gente vai lá para se qualificar para poder fazer esse trabalho de liderança melhor. Tanto é que a parapsicoteca também, né? Ela funciona para que você levante o seu passadão para você se qualificar melhor, para você poder identificar assistências, a melhor forma de assistir, ver onde você se insere naquelas assistências. Eu acho que é bem isso. Agora, vendo você aí, Lígia, eu me lembrei do seu trabalho de tradução, do trabalho da conexão internacional, e eu fiquei pensando o seguinte: tem lá a Comunex Impatium, né? Ali em cima da parte extrafísica da Europa, e a Comunex Impatium, ela justamente tem uma Mater-Pensene de fazer essa interconexão, né, assistencial entre os povos da Europa. Aí eu te pergunto, será que na Impatium tem uma central extrafísica da paradiplomacia? Ah, boa pergunta, né? É uma ótima Bem pergunta, possível que eu acho assim, que tenha, viu? Faz muito eu também sentido acho. que tenha. E outra coisa, tem muita lógica que tenha, né? Essa central, porque justamente é o Mater Pensene, é a convergência entre o Mater Pensene da Comunex, o Mater Pensene da Central Extrafísica e o Mater Pensene da localidade assistida. Então, é a mega confluência de holopensenes, é isso que a gente busca. E essa atração das consciências que têm afinidade com isso. Isso é que é o mais interessante. Tudo funciona pelo princípio da afinidade. Se você for ver, tudo funciona na evoluciologia. Por trás de tudo, o primo princípio, né, o princípio primordial de tudo é o princípio da afinidade. Até o curso intermissivo funciona assim. A gente acha que o curso intermissivo talvez seja só meritocracia, também. Pode ser a maior parte, mas ali atrás tem também afinidade sua, com o grupo que está fazendo o curso intermissivo, com seus colegas de curso intermissivo, com os professores do curso intermissivo, com aquela consciex que foi resgatar a gente lá na baratosfera, que te trouxe. Tudo afinidade, está por trás de tudo. Uhum. Eu vejo que o número 23 tem a ver com o que está sendo falado. Posso ler? Sei que tem pessoas na fila. Ó, parapsicotecas. Ela fez foi feito a correlação. A Central Extrafísica da Verdade é uma mini parapsicoteca, ou paraconcha cognitiva, voltada predominantemente para o passado, já presente das consciências. Interessante que ele fez uma correlação de parapsicoteca, né? A Central Extrafísica já ser uma mini parapsicoteca. Então, eu não consegui ainda fazer toda a conexão, mas eu vi que tem a ver com o que, né, a Lígia trouxe, o Eduardo está falando. Se alguém puder falar um pouquinho mais sobre esse item também. Qual será a diferença entre a Central Extrafísica da Verdade e a parapsicoteca? Porque as duas trabalham com informações, né? Quem pode falar? Quando que é um caso, quando que é o outro? Quando que você vai a uma parapsicoteca, quando que você vai à Central Extrafísica da Verdade acessar? Qual é a diferença? As duas são paratecnologias e são ambiente dentro de uma Comunex.
Eu fico pensando a questão da abrangência de cada uma. Eu imagino que a central deve ser algo muito mais amplo, muito mais abrangente. E a parapsicoteca como se fosse uma biblioteca, né, com vários nichos que a gente vai acessando em função das necessidades daquele momento. Não sei, pensei algo assim. Ele coloca aqui mini parapsicoteca, a Central Extrafísica da Verdade. Talvez aqui seja aquilo mesmo, uma fonte de energia com um padrão retilíneo, de um processo específico, e a parapsicoteca algo maior no sentido não de maior, mas assim, onde está arquivado... Mais especializado, né? Armazenado mais questões nossas intraconscienciais. Eu acho que aí dá para fazer o link com o número 6, que era uma dúvida, inclusive, que eu tinha até anotado ele, que é da Central Extrafísica da Verdade, ela atuar de modo centrífugo e a parapsicotécnica de modo centrípedo. E aí, como que é isso? Eu penso que a semana passada eu não pude participar, mas esse mesmo verbete estava lá na semana passada e eu tinha grifado ele porque eu não tinha entendido. Aí eu vi ele de novo aqui hoje. Alguém quer comentar? Não, a central extrafísica, né? Como é colocado aqui Posso comentar? Né? Pode, Nelson, diga lá. Que bom te ouvir, Nelson, é um prazer, hein? Deixa eu comentar aqui um negócio. Essa pergunta que você fez, eu pensei aqui que a central extrafísica, ela constrói o presente e futuro. E a parapsicoteca, ela expõe a verdade do passado. O que você acha? Eu acho, é isso aí. A parapsicoteca, ela está registrada com memórias, né? Então, são fatos, parafatos, memórias que já ocorreram. A central extrafísica, ela talvez tenha mais ligação, primordialmente mais ligação com ideias, né? Com conceitos, com ideias, com noções, com discernimento. Então, você tem razão. Uma está ligada com fatos e parafatos do passado, a outra está ligada com as ideias e conceitos que vão ser usados no futuro. Agora, você tem toda a razão. Agora, o que ele fala é o seguinte, às vezes a central extrafísica, ela é mais paratecnológica do que a parapsicoteca no seguinte sentido. A central extrafísica é ativa, então ela vai até você. Né? Você faz o rapport, a central extrafísica vai até você. A parapsicoteca, você vai até a parapsicoteca, ela tem um caráter mais passivo. Isso tinha uma pensata lá no estudo da semana passada, eu não lembro exatamente qual é, mas era isso aí. Um tem um caráter mais ativo, o outro uma característica mais passiva. Mas é interessante porque eles colocam aqui, foi tão rápido a pessoa que falou que eu perdi o nome. Desligou a imagem, gostaria de ver quem que era. Quem, o Nelson falou? Sumiu. E achei bacana porque, assim, se puder até repetir, achei muito interessante, porque a parapsicoteca fica, né, com uma relação de memórias nossas, das nossas vivências, mas aqui ele traz que a Central Extrafísica da Verdade é uma mini parapsicoteca, ou para a concha cognitiva, voltada predominantemente para o passado, já presente das consciências. Então, fico pensando que quanto mais homeostática a consciência vai ficando, mais ela vai tendo vivências e interações com contextos mais homeostáticos, né, extrafísico, centrais. Então, ela não vai sendo somente uma conexão, ela vai sendo uma memória para a consciência, um rapport que vai ficando registrado. Fui pensando nisso, né, quando ele falou. E eu acho que esse comentário, de uma certa forma, tem a ver com o que a Ana Cristina trouxe, do centrífugo e do centrípeto. Quando a gente pensa na questão das ideias, né, de uma forma ampla, e na questão de entrar para dentro das memórias. Aí eu acho que dá para a gente entender isso que ela trouxe. Bem legal isso. E até assim, o que é da central,
no futuro vai passar a fazer parte da psicoteca. Então, dependendo de como a gente lida, trabalha e usa os recursos, né, é que a gente vai estar imprimindo parte da parapsicoteca. Então, eu entendi essa coisa do centrífugo e do centrípeto, mas nesse sentido agora. Acho que tem lógica isso. É centrípeto no sentido que sai de dentro da central extrafísica e vai até você. Isso. Né? E isso é centrífugo, né? E a parapsicoteca é centrípeta no sentido de que você vai para dentro dela para poder fazer o acesso. Sabe o que eu fiquei pensando? Porque, assim, aqui em casa a internet é um pouco ruim. E aí eu vou comprar um repetidor de internet. E aí eu fiquei fazendo essa analogia, né? Porque às vezes tem lá a central extrafísica, tem todo o potencial e tal, e talvez o ponto seja a gente se qualificar para a gente ser esse repetidor, sabe? Para que no intrafísico a gente consiga também irradiar esse padrão holopensênico, sabe? É uma ótima observação, viu, Thalissa? Então, assim, a Thalissa é a futura teleguiada autocrítica. O teleguiado é a estação repetidora da internet, porque ele é teleguiado de quem? Dos evoluciólogos e dos serenões, que é quem está acima na escala evolutiva. Tem que comer muito arroz e feijão, mas entendi a analogia. Mas é interessante o que a Thalissa está falando, porque vai lá atrás quando a Vanessa falou da evocação que ela fez e percebeu. Então, essa sintonia para ocorrer, desse padrão de pensene homeostático de uma central extrafísica, a gente precisa conseguir fazer essa conexão fluir mais para a gente poder ter sinapse e registrar na nossa memória esse padrão, para que quando precise, muitas vezes você só emana o padrão, não fica evocando lá a central, mas ela já existe, a energia, aquele padrão, e você poder fazer a interassistência com aquela pensenidade, com aquela intenção. Perfeito. Pessoal, quem não falou ainda, fique à vontade para falar, tá? Eu fiquei pensando muito nessa questão a Thalita comentou aí, também essa questão ali que fala no item lá na primeira página, né, amparadores. Normalmente, os aportes que recebemos das centrais extrafísicas vêm através do amparador de função, com o qual temos mais facilidade de acesso. Um exemplo é o amparador Hércules Galon, componente da Equipex de uma central extrafísica de energia. Sua presença provoca um maremoto de energias conscienciais nos ambientes, né? Então, essa questão de como a gente consegue, né, que ela falou sobre a questão do roteador e tal, aí eu fiquei pensando nesse ponto, né, poxa vida, a gente começar a trabalhar na questão de energia, de potencializar, de começar, de repente, não ver apenas a questão, por exemplo, da minha casa ou do meu bairro, mas começar a ter uma visualização maior da coisa toda, e trabalhar essa questão de exteriorização de energia de uma forma mais ampla. E isso eu penso que vai ajudar a fazer essa conexão com essa Equipex. Aí sim a gente vai começar, de repente, isso dentro da minha visão, né? Começar a entender o que pode vir a ser uma central extrafísica, por exemplo, de energia, né? Aqui ele fala, né, na Pensata 22, Alex, ele fala justamente, né, são 3 pensatas, 20, 21, 22, e na verdade eu coloquei as 3 porque ele está falando sobre o Hércules, né? Ele está contando como é que o Hércules faz, como é que ele chega, como é que ele se manifesta, qual o padrão dele, e no final ele fala lá, esse amparador é participante de uma Equipex paratécnica, componente de central extrafísica das energias. Então é um exemplo bom para a gente estudar, né? Agora, qual é a melhor forma e a melhor técnica para a gente acessar as centrais extrafísicas de modo geral? Número 8. Número 8, vamos lá. Fala lá, diga lá. Central extrafísica da verdade. Para se estabelecer conexão produtiva com a central extrafísica da verdade, basta consim conectar-se com o amparador da TENEPS.
ou coamparador de função do trabalho grupal do voluntariado cosmoético. É boa, em cima isso do aí. lance, eu estava procurando. Em cima do lance, é. Isso é taquirritmia, né? Em cima do lance. Mas o que ele está querendo dizer aqui na essência? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, quanto mais você fizer assistência, quanto mais você fizer assistência para mais gente, mais você vai ter necessidade de um aporte maior, né? Porque os amparadores vão investir em você, porque você está sendo, na verdade, quase um teleguiado ali momentâneo, né? E essa necessidade, essa demanda, vai criar o ensejo para acessar a central extrafísica, ou seja, eles vão te dar o aporte porque você está usando, está tendo a demanda daquele aporte maior. Enquanto a gente não usar, a gente não criar essa demanda, não estiver fazendo isso, para que acessar a central? Né? Não faz sentido realmente nenhum, né? Então, assim, dentro disso aqui, a gente vê o seguinte, quanto mais você assistir, mais fizer assistência, e fizer assistência para mais gente, dentro dessa condição que a conscienciologia coloca do esclarecimento, mais você vai ter facilidade de acesso às centrais extrafísicas de um modo geral. Todas, né? Todas as centrais. Diga, quem falando? Esse filho que está falando aqui, está me ouvindo? Estou. Uma coisa importante que eu achei que você falou foi o seguinte, essa questão de você estar plugando o tempo todo, né? Eu acho que isso aí é o diferencial interassistencial de cada um de nós. À medida que você está plugado, eu tenho com as minhas próprias experiências, nesse período que eu fiquei em casa o tempo todo, só pensando em assistência, trabalhando, né, ouvindo as lives, tanto da conscienciologia como de fora. Então, eu estava plugado o tempo todo no processo interassistencial. Isso vai fazendo com que você vá expandindo o seu processo assistencial, né? Você vai qualificando a sua assistência dentro do processo do trabalho. Então, esse plug, ele precisa estar sendo pensado na gente a todo momento, né? O Valdo estava sempre plugado no processo assistencial, então ele estava sempre em contato com todas as centrais extrafísicas, as comunex, em função do processo da assistência que ele, né? Eu vejo dessa forma, não sei se é por aí que você... Não, perfeito. Então, assim, para a gente encerrar, né, que o horário já está aqui em cima, você falou mais ou menos uma síntese, Ercílio, eu concordo com você. Então, para a gente acessar as comunec, as centrais extrafísicas, crie demanda para isso, né? Assim, se coloque numa situação em que a central extrafísica vai ter necessidade de ir até você, pelo serviço assistencial. Você tem toda a razão. Quanto mais você fizer isso, pode ser pela TENEPS, pela docência online hoje em dia que a gente faz, né? Não importa. A assistência, de modo geral, quanto mais você criar demanda, mais você vai ter acesso à central extrafísica. Então, vamos criar demandas assistenciais nossas, que as centrais, esse acesso vai acontecer naturalmente. Ok, pessoal? Então, nosso horário chegou, né? Eu agradeço muito a todos aí pelas contribuições, pelas ideias, foi um somatório de ideias muito bom, né? E, vamos cutucar a central extrafísica, que a gente vai acabar chegando nela lá, tenho certeza disso. Um grande abraço e até sábado que vem. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Eduardo, você tem 5 minutinhos? Sim, claro.